queridos amigos. O capítulo 6 é fundamental na carta de Paulo aos Efésios, que aborda tanto a relação entre pais e filhos, mestres e servos, como a importância da armadura de Deus para a vida cristã. Esta armadura vem de Deus, pois Ele é o único que pode nos equipar neste grande conflito espiritual. Aqui há um convite para nos revestirmos dessa armadura e para lutarmos a batalha espiritual. O apóstolo Paulo começa com uma exortação aos filhos, instruindo-os a obedecerem aos seus pais, em harmonia com os princípios cristãos. Nas Escrituras, a desobediência aos pais é tratada como um dos grandes males. Paulo, então, direciona seu conselho aos pais para que não provoquem seus filhos à ira e que os criem na doutrina e admoestação do Senhor. Este versículo ressalta o equilíbrio necessário entre disciplina e amor, evitando um autoritarismo que poderia levar à revolta. A relação entre servos e senhores, ou de forma mais atual, a relação entre funcionários e patrões, também é abordada. O apóstolo Paulo exorta os servos a obedecerem aos seus senhores terrenos com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo diretamente. Como um serviço espiritual, realizado de coração para o verdadeiro Senhor, que é Cristo. Aos senhores, Paulo os exorta a tratarem seus servos com justiça, com bondade, lembrando que ambos têm o mesmo Senhor no céu, que não faz acepção de pessoas. Este versículo é uma poderosa declaração contra a desigualdade e o abuso de poder, refletindo o princípio de igualdade em Cristo Jesus. Nos versos 13 a 17, Paulo descreve a armadura de Deus, que consiste em diferentes partes da armadura dos soldados romanos. O cinturão da verdade nos indica a verdade como base da integridade e honestidade. A couraça da justiça protege o coração do crente, representando tanto a justiça imputada por Cristo, quanto a justiça praticada pelo cristão. Os calçados da paz devem estar sempre prontos para proclamar o evangelho da paz, significando tanto preparação quanto estabilidade. O escudo da fé nos ajuda a apagar os dardos inflamados do maligno, representando a confiança contínua em Deus. O capacete da salvação aponta para a esperança da salvação, que protege a mente contra o desespero. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única arma de ataque, representando a Bíblia, usada para combater as mentiras e tentações de Satanás. Nos versos 18 ao 20, o apóstolo Paulo conclui enfatizando a oração, pedindo que os crentes orem em todo o tempo no Espírito, com súplica e perseverança. Ele também pede orações por ele mesmo, para que possa proclamar o Evangelho com ousadia, mesmo estando preso. Amigos, o capítulo de hoje nos chama para servirmos aos outros como se estivéssemos servindo a Deus. O capítulo nos convoca a dependermos de Deus, revestindo-nos de verdade, justiça, fé, da palavra de Deus e a perseverarmos na oração. Somente assim, nessa batalha espiritual, seremos vitoriosos. E aí, você já está preparado para a batalha de hoje? Bom, assim terminamos esta pequena carta, livro aos Efésios, que tem apenas 6 capítulos. Foi uma bênção acompanhar um pouquinho da teologia bíblica pelas lentes do apóstolo Paulo. Amanhã, Filipenses. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho e que o Espírito Santo acompanhe você nas lutas diárias. Um grande abraço. Antigamente, uma peça muito comum entre os guerreiros eram as armaduras. Estas eram vestimentas utilizadas para proteção pessoal, originalmente de metal, usadas por soldados, guerreiros e cavaleiros como uma forma de proteção nos campos de batalha. Um soldado sem armadura no campo de batalha estava em tremenda desvantagem contra o outro devidamente protegido. A armadura é o elemento usado pelo apóstolo Paulo para ilustrar a necessidade de proteção na vida espiritual. No último capítulo do livro de Efésios, a partir do verso 11, lemos: Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O primeiro ponto de destaque do texto é a ênfase dada à expressão toda a armadura de Deus. Ou seja, a Bíblia mostra que Deus dá ao crente um conjunto completo de equipamento e Ele nos manda para a batalha com tudo o que precisamos para sairmos vitoriosos. Outro detalhe é que a armadura procede de Deus, ou seja, a proteção necessária para a batalha espiritual não é encontrada na esfera humana. Contra poderes espirituais, somente armas espirituais podem nos proteger. Por fim, a palavra ciladas, que aparece no texto, transmite a ideia de plano ou esquema conectada ao contexto militar da época de Paulo. Ou seja, a Bíblia está falando de uma batalha real, com perigos reais, na qual o inimigo é um estrategista militar desenvolvendo formas de destruir os seguidores de Cristo. Sim, existe uma guerra invisível ao nosso redor, um grande conflito que se desenvolve a cada dia. E no texto, Paulo deixa claro que estamos em uma guerra espiritual. Ou seja, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra inimigos espirituais.
Me recordo que há alguns anos, quando eu era estudante de teologia, fui enviado para realizar um projeto missionário na cidade de Teresina, no Piauí. Em uma das noites, uma criança foi até minha casa me chamando para ir até a sua casa, pois sua mãe estava muito estranha, falando com uma voz diferente e se debatendo, sem que ninguém a conseguisse segurar. Quando cheguei no local, fiquei muito chocado com o que vi. A mulher que havia iniciado o estudo da Bíblia há poucos dias estava possessa de um espírito do mal. Não havia explicação lógica para a cena. Da boca dela saiu uma voz de um homem falando diversas blasfêmias contra a palavra de Deus. Somente depois de muita oração e leitura do texto bíblico é que o espírito saiu do corpo daquela mulher. Aquela experiência, apesar de assustadora, me mostrou a realidade deste conflito espiritual que nos cerca. Seres invisíveis duelando pelo controle de nossa mente. Um conflito cósmico no qual precisamos da proteção espiritual para os perigos espirituais que existem.